A vida é boa porque ela tem fim. Porque às vezes eu não sei o que fazer, porque eu posso perder, porque eu posso chorar. E o quanto a vida é boa, apesar de tudo isso, foi ficando claro para mim por conta de 4 realizações que eu tive ao longo dos anos que não me deixaram opção além de ver o quanto a vida é perfeita exatamente do jeito que ela é. Vamos partir do primeiro entendimento, que foi só a mudança permanece. A mudança é a única constante no nosso mundo, no nosso universo. E apesar da nossa mente viver viajando entre o passado e o futuro, uma das qualidades dela é interpretar o agora. E por conta dessa qualidade, ela cria um apego nas coisas que estão acontecendo e dão elas como garantidas. Apesar dela imaginar diversos cenários diferentes, ela fica presa ao que ela está vendo agora. Nós vivemos muito isso, por exemplo, quando ficamos doentes, mas não de uma forma grave, doentes de uma forma moderada, daquele jeito que tu fica acamado. Você sabe que vai melhorar. Você sabe que é uma questão de tempo. Só que para sua cabeça, te vendo naquele estado doente e na cama, querendo levantar e não podendo porque você está fraco e tal, é inevitável os pensamentos de que, e se eu ficar assim para sempre? Já imaginou se eu morro assim? E se isso não passar? Esses pensamentos vão surgindo e surgindo e surgindo, porque é sua mente presa na visão do que ela está tendo no presente. Tudo vai passar. No fundo a gente sabe disso, mas no raso a gente não aceita ou esquece. Bom, o fato é que as coisas irão mudar e que provavelmente você vai sentir uma frustração de observar, de sim, experienciar essa mudança. Só que conforme eu fui abraçando esse entendimento, eu fui vendo que esse sentimento de frustração pelas coisas não estarem ocorrendo como eu esperava, não ajudava as coisas a mudarem. A única coisa que esse sentimento afetava era o meu estado interno, era a minha interpretação do mundo. Uma das coisas que eu entendi a respeito dessa resistência da mente, que eu inclusive falei num dos vídeos recentes que eu gravei, é que para a mente, se ela acredita que tem uma forma de mudar essa situação, é resistindo a ela. Porque, por exemplo, se você entra debaixo de uma água gelada e está desconfortável, como é que a sua mente vai fazer para acabar com esse problema do desconforto da água gelada? É fazendo você sofrer a frustração de estar sentindo aquela água mudando a temperatura do seu corpo e te incomodando de uma forma, fazendo você resistir àquela água, querendo sair dali de qualquer jeito. Para esse tipo de situação, a mente sai vitoriosa. Ela consegue gerar mudança através da frustração. Mas para a grande maioria das coisas que a gente encontra na vida, a mente não ganha. Ela gera frustração, você abraça a frustração e as coisas continuam a ser o que elas são. E continuam a ir na direção para onde elas têm que ir. E eu lembrei o vídeo que eu falei isso. Vou deixar ele aqui no card. Foi um vídeo sobre sofrimento, algo assim. Que inclusive tem super a ver com esse ponto. E essa é um dos princípios da nossa realidade. Tudo vai passar. Eu querendo ou não. O segundo é o delírio da dualidade. E esse fala a respeito de toda a visão de oposto que nós temos do mundo. Rico, pobre, prazer e sofrimento, vida e morte. É da natureza da nossa percepção essa visão dos opostos. Não tem como nós não vermos o mundo através desse óculos. Apesar de vermos o mundo por esse óculos, é possível entendermos que estamos vendo o mundo através de um óculos. Porque todas essas interpretações que vêm da nossa mente, da nossa incrível capacidade de categorizar e individualizar as coisas, não passam de convenções humanas. São interpretações decorrentes da nossa perspectiva. E eu escolhi a palavra delírio porque essa situação me lembra muito a situação do delírio coletivo, porque todos nós compartilhamos dessa habilidade. E por isso, a nossa sociedade inteira é construída em cima da nossa capacidade de categorizar e individualizar as coisas por conta dessa visão dos opostos, que de fato nos ajudou a sobreviver. Mas de fato é a raiz de diversos sofrimentos e frustrações que vivemos. Porque somos tão apegados a essa visão que acreditamos que essa percepção de que bom e ruim, certo e errado,
nasce das coisas. Elas são intrínsecas às coisas e nós somos capazes de perceber elas. Sendo que é justamente o contrário. Nós vemos as coisas e a partir da nossa percepção as coisas passam a se tornar boas e ruins, certas e erradas. Então o problema em si não está nessa percepção existir. Ela existe, ponto. É o apego por essa percepção que eu vejo como a raiz dessa frustração, desse sofrimento. Porque nós não damos um passo para trás e olhamos que, beleza, eu acho isso bom ou eu acho isso ruim. Mas isso está só na minha cabeça. Isso é minha percepção de agora. Porque muitas das vezes, uma coisa que você acha boa hoje, no passado foi ruim. Uma coisa que você acha errada hoje, em algum momento você pode ter achado certa. E depois, no futuro, você pode voltar a achar, você achava errada, achou certo, e no futuro você volta a achar certo. Enfim, o ponto é que a gente vai dançando no meio dessas interpretações, porque elas não são sólidas. E viver preso nelas, sem o uso da capacidade de dar um passo para trás e ver para além do óculos, faz a gente experienciar um inferno e um paraíso, dois opostos, mas onde até no paraíso você sofre tanto quanto o inferno. E o exemplo que é nítido para mim disso é com relação a rico e pobre. Nós temos a tendência enorme de acreditar que se eu tiver dinheiro, meus problemas estão resolvidos. E todo mundo que teve a experiência de ganhar dinheiro na vida fala a mesma coisa. Eu continuo tendo problemas, eu continuo tendo sofrimento. A questão é que meus problemas mudaram. Lógico que a vida ganha mais conforto, mas conforto não pressupõe não ter sofrimento. Eu falo dessa dualidade em vários vídeos, mas teve um vídeo específico onde eu citei da criação da Coca-Cola, quando ela passou a se tornar refrigerante, porque quando ela foi criada, ela não era uma bebida para ser refrigerante. E essa mudança que criou o refrigerante preferido do mundo, de certa forma, só foi possível justamente porque o criador da Coca-Cola deu um passo para trás para além dessa visão de certo e errado. Eu vou deixar o vídeo no card se for do teu interesse ver essa ideia sendo desenrolada em mais detalhes. E o terceiro é o mistério irremediável. Esse é um tanto conhecido por todos nós, mas a questão dele não é sobre o quanto você conhece ou não conhece, como os anteriores. É mais sobre o quanto você aceita viver ele ou não. Fomos todos doutrinados a viver buscando respostas. É tudo sobre as respostas. É as respostas que importam. E quando crescemos e damos conta que não temos as respostas para as questões mais importantes da nossa vida, o que fazemos? Ignoramos elas, jogamos elas para baixo do tapete. Porque não ter resposta não é uma boa situação. E vamos vivendo assim, fugindo das incertezas. Sendo que a vida não pede para que nós tenhamos certeza das coisas. A vida só nos pede coragem. Só que é um tanto difícil para a gente desapegar dessa visão da escola, depois de tanto ano seguindo ela, de perceber que não importa não ter resposta, você não precisa da resposta. Você só precisa seguir em frente. Porque é na jornada que você vai encontrando a resposta para as questões, não antes. E essa busca por evitar o mistério, evitar as incertezas, o desconhecido, de uma forma bem sutil, ela dá um tempero para o sofrimento da vida. Porque você fica perseguindo as certezas, as coisas que você sabe e tem confiança, e você fica sempre evitando dar os passos que precisa ser dado, porque tudo que a gente quiser alcançar na vida vai exigir um risco, vai exigir apostar no desconhecido. Nenhum relacionamento que durou anos, um relacionamento que durou anos de pessoas que se deram bem durante esses anos, aconteceu porque as pessoas no início, quando se conheceram, olharam um para o outro e falaram: eu tenho certeza que isso aqui vai durar 50 anos, vai ser fácil. E partiram. Houve um risco, houve a dúvida de olhar um para o outro e falar: mano, eu estou gostando de você, você está gostando de mim, mas e se isso não der certo? A gente vai ter que pagar para ver. E só pagando para ver que esse casal teve a possibilidade de descobrir os 50 anos do relacionamento dele. E assim é com tudo na vida. Se você vive no medo da incerteza, você nunca começa nada. E por isso que eu digo que é uma forma sutil de sofrimento. Porque você até mantém um certo conforto de estar sempre na zona conhecida, sempre na zona onde você tem confiança, mas ao mesmo tempo
você vive uma certa insatisfação de ver potenciais que não se realizam, de ver coisas que poderiam ser, que têm força para ser, mas que nunca são. Porque você nunca está disposto a pisar para fora do conhecido para permitir que essas coisas surjam. Porque elas só vão surgir na jornada. O último e não menos importante é assumir as condições da vida. Esses três que eu citei anteriormente é diferente desse último porque eles são muito mais uma constatação das características da vida como fenômeno. E esse último é mais uma postura que eu tomei em relação à vida que me ajudou a ver o que tem de melhor nessa experiência. De certa forma, eu já citei ele nos outros pontos, mas ele é importante o suficiente porque fez muita diferença na minha experiência, a ponto de eu querer destacar ele num ponto único. A vida é o que é. Nossa mente gosta de ficar se masturbando em milhões de ideias de como poderia ser, e é justamente dessa masturbação que eu vi nascer o desgosto com a experiência que eu estava tendo na minha volta. Porque sempre vinha dos pensamentos de como isso deveria ser, como isso poderia ser. E esses pensamentos não me ajudavam a melhorar a minha situação. E de quebra, ainda me afastavam de experienciar o que tinha de melhor naquela situação. Porque eu olhava para ela sempre pelo que ela poderia ser, pelo que eu gostaria que ela fosse. É a nossa velha relação com a expectativa. E você vai vivendo essa negação da realidade que não te permite desfrutar o que está acontecendo bem na sua frente e nem desfrutar o que está na sua cabeça. De certa forma você desfruta o que está na sua cabeça. Essa é a ideia da masturbação mental, é te dar alguma sensação de prazer, mas você não vive o prazer. Porque toda a tua experiência de vida está sempre encoberta por essa camada de poderia ser. E essa sensação não tem fim. O quanto você quiser se entregar para ela, você vai viver ela infinitamente. Mais uma vez, você consegue ver como a raiz do nosso sofrimento não está nas situações, não está nas coisas. Parte tudo da nossa cabeça. Porque é do nosso apego a nossas ideias, expectativas e desejos que vai surgindo esse sofrimento. E o que eu adoro nesse entendimento, de ver como nós somos a raiz de tudo isso, é que para algumas pessoas pode parecer que é um fardo que é colocado nas nossas costas, mas eu vejo como uma solução que é nos oferecida. Imagina se nós vivêssemos um mundo onde o que causa o nosso sofrimento estivesse nas coisas à nossa volta, das coisas das quais não temos controle direto, de certa forma. A nossa vida seria condenada ao sofrimento. Não que ela não seja agora, mas seria uma condenação ao sofrimento sem uma esperança de saída. E com essa perspectiva, você percebe que tem uma saída. Porque se o nosso sofrimento vem da rejeição da realidade, das expectativas e das ideias que ficamos nutrindo na nossa cabeça, o que acontece se você aceitar as coisas como elas são e passar a ser grato por elas? E esse é um ótimo exemplo do porquê a gratidão, na essência, vai bem além do ato de pedir obrigado. Ela tem a ver com você aceitar o que é, como é. E como eu expliquei nesse vídeo que eu vou deixar aqui para você, essa é a razão dela ser a chave para tirarmos o melhor que a vida tem para oferecer de qualquer situação. E assim escapar do delírio da dualidade e poder afirmar de boca cheia como a vida é boa. Te vejo em outro vídeo e busque conhecimento.